Olá, vamos iniciar a nossa videoaula de número 3 da disciplina Noções de Obras de Arte Rodoviária, com a temática Procedimentos Básicos de Projeto de Interseções Rodoviárias, parte 3, volume da hora de projeto. A apresentação está dividida em 6 sessões. A primeira trata dos conceitos básicos sobre esse volume da hora de projeto, muito conhecido como VHP. Depois apresentaremos os estudos de tráfego em termos teóricos e de aplicação, para entender como se obtém as informações necessárias para calcular esse VHP. Depois apresentaremos os princípios para a escolha do número N, que é outro condicionante para o cálculo do VHP. E, enfim, mostraremos a teoria que permite a determinação desse VHP usando N e K, que são fatores específicos. Ao final, um exemplo de aplicação de cálculo do VHP. É importante destacar aqui que o VHP ele é muito importante a sua determinação, porque a partir dele todos os outros parâmetros geométricos da interseção rodoviária serão definidos, como número de faixas, largura de faixas, raios de curva, se a interseção é em nível ou desnível. Então, começando. Qual é o princípio que baliza a determinação do VHP? É o atendimento da demanda. Tá? Então, a gente projeta uma interseção buscando atender uma demanda de fluxo de veículos que quer passar por lá, dentro de um nível de serviço aceitável, equilibrando de um lado os custos de você construir e manter essa infraestrutura e do outro lado as horas de congestionamento. São objetivos conflitantes. Se você quiser dar zero congestionamento, você vai ter que criar uma infraestrutura muito mais robusta e muito mais cara. Só que os recursos econômicos disponíveis não são suficientes, então temos que equilibrar as duas coisas. Então, essa estimativa da demanda, geralmente, ela é feita para o 10º ano de projeto da obra, porque além disso fica muito impreciso, tá? E também levantaria muitos custos dessa infraestrutura. Ainda falando dos conceitos básicos, qual é a relação entre congestionamento e VHP? Então é a seguinte, quando você define o nível de congestionamento aceitável, ou seja, o número de horas que os carros vão, os usuários dos veículos vão aceitar ficar em congestionamento naquela interseção rodoviária, então você escolhe, condiciona a escolha do volume de veículos na hora de pico, que é o VHP. Então, basicamente, você vai escolher até que ponto você tolera o congestionamento para então determinar o VHP. A fórmula é simples. O VHP ele é o produto entre um fator K, tá, que a gente vai entender mais na frente o que é, e o VMD, que é o volume médio diário de tráfego naquela interseção rodoviária. Como se determina esse K? Uma das maneiras mais úteis é usar a curva da enésima hora. Essa que vocês estão vendo aqui do lado direito é a curva de uma rodovia rural típica dos Estados Unidos. Nessa curva você tem no eixo horizontal o número de horas do ano em que a capacidade daquela rodovia é superada pela demanda, ou seja, o número de horas do ano onde se tem congestionamento. E no eixo vertical você tem o fator K, que nada mais é do que uma relação entre o volume da hora de tráfego mais carregada, ou VHP, né, e o VMD, que é o volume médio diário. Então, na prática, o K é um percentual do VMD. Qual o percentual? O percentual da hora mais carregada. E aí a gente marca aqui um exemplo que na 30ª hora, esse K equivale a 21%. E aí o VHP vai ser igual a 21% do VMD. Então, se você tem 1.000 veículos passando no dia, você vai projetar a interseção para 210 veículos. É mais ou menos essa a lógica. Tá? Agora, os valores típicos de K. Para o caso dos Estados Unidos, isso fica entre 30 e 100. Então, se admite essa quantidade de horas de congestionamento, tá? O que dá um K iniciando em 21%. No caso do Brasil, isso varia de 50 a 160 horas de congestionamento toleráveis para aquela interseção ou rodovia, o que nos dá um K inicial de 14%. Então, veja que no caso do Brasil, por se tolerar mais horas de congestionamento, você acaba tendo um VHP bem menor
do que teria lá nos Estados Unidos. E, portanto, obras mais baratas. Falando agora do estudo de tráfego, que vocês viram que o VHP precisa do K e do VMD. Né? O K a gente obtém pela curva da enésima hora. E o VMD? O VMD a gente obtém por estudo de tráfego. Tá? Então, como se dá o estudo de tráfego? Tem duas situações, quando a rodovia é existente e quando ela não é. Quando a rodovia é existente, você combina pesquisas volumétricas, pesquisas classificatórias. Basicamente é isso. O que a volumétrica faz? Ela conta a quantidade de veículos numa seção rodoviária nas duas direções em meses e dias típicos. Tá? Geralmente segunda, quarta e sexta de um mês, por exemplo, como março. Ou no segundo semestre, setembro. Tá? As pesquisas classificatórias, elas fazem a mesma coisa da volumétrica, só que elas dividem os veículos por categoria. Então, elas contam as motocicletas, os automóveis, os caminhões, os ônibus, os semi-reboques, etc. Quando a rodovia não é projetada, então as pesquisas que se faz, né, quando a rodovia é projetada, e qual pesquisa eu devo fazer para encontrar, porque a rodovia não existe, o VMD que vai passar por ela. Então aí a gente entra, além das classificatórias e volumétricas, nós teremos as pesquisas origem e destino, que basicamente seriam pesquisas de quantidade, como a volumétrica, classificatória, como, né, por tipo de veículo, tá? Só que em seções rodoviárias no entorno da área onde se pretende fazer aquela rodovia, para se medir tanto o fluxo que vai ser atraído por aquela rodovia, como o fluxo que vai ser gerado por aquela rodovia. Tá? Se a gente pudesse pegar um exemplo de Teresina, o Rodoanel, então essas pesquisas de origem e destino teriam que ser feitas nas entradas e na saída de Teresina. Por exemplo, PR-343, vem de Altos, 316, que vai para Floriano, né? API que vem de União, API que vai para Nazária, as BRs que vêm do Maranhão. Essas seriam postos de contagem da pesquisa origem e destino. Tá? Essas pesquisas, são feitas geralmente para uma semana, uma quinzena. Mas aí você precisa, depois, fazer uma expansão disso para qual seria o resultado, né, do volume médio diário, considerando a oscilação do ano todo. Mas como você não pode fazer a pesquisa do ano todo, que é antieconômico, você acaba usando os fatores de expansão de sazonalidade, tá? Que vão fazer o seu VMD daquela semana incorporar a variação mês a mês e se tornar um VMD representativo do ano. E quem te dá esses fatores de sazonalidade? São os órgãos que têm jurisdição sobre as vias que você tem interesse para executar a obra, certo? Geralmente é o DENIT, os DRs e as associações de concessionárias de rodovias. Agora vamos falar de um método mais sintético, né, de estudo de tráfego. Então, primeiro, para obter o VMD semanal, o que é que se faz? Você localiza os postos de contagem dos veículos, certo? Preferencialmente para viagem de longa distância, que são as que mais vão demandar a infraestrutura rodoviária. Define o período de pesquisa, geralmente 1 a 4 semanas, e o horário. Tá? Define o local, que é a semana que tem que ser típica, né? Ou seja, não pode considerar sazonalidades, como festividades de carnaval. E o período, 12 horas, 24 horas. E na classificatória volumétrica não precisa a intervenção do pesquisador no usuário da via. Tá? É passivo, então você não se aplica entrevistas. Agora, se fosse uma origem de destino, precisaria de entrevista, sim. Os fatores de expansão para você sair do VMD semanal e chegar no VMD anual, nós podemos obtê-lo justamente através das contagens contínuas de tráfego que os órgãos jurisdicionados mantêm em algumas seções rodoviárias, como DENIT e DR. Tá? Essas contagens contínuas servem para pegar a nossa contagem semanal e ajustar ela para refletir a variação ao longo de todo o ano. E como a gente trata no estudo de tráfego a sazonalidade atípica? Como a gente mencionou um pouco antes, fazer pesquisa de tráfego quando tem condições atípicas, como festas religiosas, eventos esportivos, carnaval, não é recomendado. Por quê? Vai te revelar um volume de tráfego muito superior ou muito inferior à realidade da maior parte do ano. Então,
ele é feito um estudo à parte só para essa situação, se a infraestrutura se destinar a atender esse tipo de demanda, o que normalmente não é. Aqui vamos ver uma aplicação do estudo de tráfego, né? Lembrando que a gente está falando de estudo de tráfego para obter o VMD, né? Que com o VMD, entrando na UK da curva da enésima hora, a gente encontra o VHP, que esse é o que nos interessa para poder projetar a nossa interseção rodoviária. Esse aqui é um exemplo de estudo de tráfego feito em 2006 pela International Finance Corporation, em parceria com o Ministério do Planejamento e Governo Federal, da BR-116 à BR-324, no trecho de Salvador, Vitória da Conquista. A ideia era estudar o volume de tráfego para saber se era viável fazer uma parceria público-privada, ou seja, entregar para a concessão privada dessa rodovia. Então, como é que foi o estudo de tráfego deles? Fizeram contagens volumétricas e classificatórias nas duas direções, né, ida e volta na rodovia, que é essa linha laranja que vocês estão vendo, obtendo, então, o VMD semanal. Depois, eles fizeram pesquisa origem e destino, que aqui já não interessa para nós, mas a ideia deles era identificar as características das viagens, ou seja, de onde elas vinham, para onde elas iam, para identificar possíveis linhas de desejos que afetassem o tráfego nessa rodovia, né, nesse trecho laranja. Fizeram pesquisas de opinião, que aí são pesquisas que você precisa parar o usuário, tem que ter apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, né, para ter a segurança ao pesquisador e ao pesquisado, e obter informações da viagem, da casa, trabalho e da disposição a pagar pelo pedágio. Mas a nossa aula vai se limitar ao escopo de quê? De mostrar o que os resultados que eles obtiveram de contagem volumétrica e classificatória dos veículos. Então, aqui está a rodovia mais uma vez no mapa, e você vê que você tem os postos de contagem, esses pontinhos vermelhos, do P1 ao P7. Tá? Então, desculpa. Como é que eles fazem? Fizeram, em termos de classificação, eles dividiram a rodovia em 7 pontos, para caracterizar bem, veja que é bem distribuído, os volumes de tráfego, e contaram por tipos diferentes, veículos leves, automóveis utilitários, ônibus de 2 a 4 eixos, caminhões de 2 a 9 eixos e motocicleta. Técnica de contagem, eles fizeram duas, a automática e a manual. A automática são equipamentos que contam automaticamente o veículo em campo. Antigamente eram balanças pneumáticas. Agora, são normalmente câmeras de alta resolução associadas a software de reconhecimento de imagem, que pegam o veículo, já classificam e pegam a placa e identificam. Manualmente, também foram feitas pesquisas em alguns desses postos de 12 e 24 horas. O objetivo era verificar se o que o equipamento estava contando automaticamente batia, né, tinha correspondência com o que estava sendo contado manualmente. É uma boa prática de pesquisa. A pesquisa foi feita de 8 a 15 de 12 de 2006, antes dos feriados, festividades de Natal. E aonde eles foram buscar as fontes de dados para pegar essa pesquisa que era semanal e ampliar ela para o ano? Foram buscar no DENIT, na Fundação Luiz Eduardo Magalhães e no CETRAN do Exército. Então, olha o resultado do estudo de tráfego deles. Eles trouxeram uma tabela onde eles têm em cada linha os postos pesquisados e em cada coluna o volume de veículos pesquisados. Observe aqui, por exemplo, no quadro vermelho, que você tem o posto P1, né, a categoria automóveis, 13.866 veículos contados, que é 69%, ou seja, a maioria de tudo que foi contado nesse posto naquela semana. Mas isso é o VMD da semana, ok? Quando você compara, por exemplo, esse mesmo VMD do mesmo posto com contagens feitas pelos órgãos que eles tiveram acesso, você vai ver que a nossa tabela está cheia de furos, né, desses tracinhos. Ou seja, nem todos os órgãos vão ter contagens para o local que a gente quer do VMD. Então, a gente tem que trabalhar com o que nós dispomos. Mas veja que a pesquisa foi em 2006, e aí a FLEM, que é a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, já tinha esse dado para o mesmo posto P1 em torno de 12.700 veículos, um pouco menor do que os 13.800. Mas o DENIT só tinha dados de 1996, que dava algo em torno de 10 mil veículos. Então, nós estamos fazendo essa comparação para ver se está razoável o que a gente encontrou em relação ao que os outros órgãos já vinham catalogando, em termos de volume médio diário de tráfego histórico.
Uma vez que você tem o seu volume médio semanal, você parte para transformar ele em volume médio anual. Para isso, você calcula fatores de sazonalidade mensais, os FSMs. Tá? Esses FSMs, eles são obtidos a partir dos dados daqueles daqueles órgãos que têm jurisdição na via que lhe interessa, que tem histórico dessas contagens mês a mês, feitas automaticamente. No caso desse estudo, foi feito DENIT e a Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias. O que eles encontraram, tá, para aplicar nessa rodovia? Eles perceberam o seguinte, que eles tinham esses fatores de sazonalidades. Né? Veja que o fator fica em torno de 1, tá? O que mostra se em cada mês o quanto o VMD sofre suas alterações. Acima de 1 ele vai aumentando, abaixo de 1 ele vai diminuindo. E aí observe que a escolha do VMD, aliás, a determinação do VMD anual parte da correlação adequada desses fatores de sazonalidades mensais com os postos de pesquisa. Então, nós colocamos quadros vermelhos para você ver que os FSMs da BR-116 do quilômetro 463 melhor representavam a variação do volume de tráfego para os postos P3 e P4. E ainda tem um outro ponto importante. Esses fatores de sazonalidade, eles são uns para os veículos leves e outro para o veículo pesado. Por isso que a pesquisa classificatória é tão importante. Então, uma vez que você consegue calcular esses FSM usando os dados de volume de tráfego de órgãos que têm contagens contínuas, como o DENIT, você pode aplicar esses FSM sobre o seu VMD semanal. Tá? E quando você faz essa aplicação, você encontra esse resultado aqui, por exemplo. Tá? Aqui você já tem aquela mesma tabela que era o VMD semanal, mas agora é um VMD anual. Aonde, por exemplo, no caso que nós destacamos lá na slide anterior, o volume de veículos, né, ele era um pouco mais, era 13.866 veículos. Com a aplicação do FSM, o VMD anual caiu para 13.729 veículos. A gente pode ver aqui o destaque aqui embaixo. Tá? Usando uma queda mínima de 1%. Mas agora, esses 13.729 refletem o VMD e suas variações ao longo do ano. Então, nós temos mais chance de achar um volume de hora de pico mais representativo. Ok? E o que é importante se destacar é que esse VMD semanal, quando ele passa anual, ao contrário do que a primeira impressão pode pôr, a gente não vai somar os VMDs de várias semanas para encontrar o anual, não é isso. O VMD ele é do dia. O que a gente faz é pegar esse VMD que variou na semana que a gente pesquisou, aplicar um fator de sazonalidade mensal sobre ele e achar esse VMD, como ele variaria no ano inteiro se eu tivesse pesquisado o ano inteiro. Essa é a ideia da transformação do VMD semanal para VMD anual. E agora vamos falar, então, já sabemos como calcular o VMD, sabemos de onde vem o K, mas precisamos de um critério de escolha para determinar o K. E aí vamos mostrar as duas situações para vocês perceberem. O N é o nosso elemento chave para a escolha do K. O que é o N? É o número de horas de congestionamento que você vai tolerar para aquela interseção rodoviária. Então, se você quiser 0 de congestionamento de horas, você vai ter o K máximo, certo? Ou seja, o maior VHP. Vantagem, não tem congestionamento. Desvantagem, rodovia fica antieconômica, a maior parte do tempo ociosa. Dificilmente vai ser aprovado um projeto desse. Qual é o N efetivo? Seria o número de horas onde você tolera o congestionamento. Quantas horas do ano vai se aceitar congestionamento? De modo que a capacidade de infraestrutura não fique ociosa por muito tempo e nem fique muito cara. E aí a vantagem é o projeto fica economicamente viável e a desvantagem é que vai ter horas de congestionamento, sim, mas dentro do nível tolerável, aceitável pelo usuário. E aí vamos ver aqui, ó, como é que a gente determina, então,
o N na curva da enésima hora? Basicamente, você vai escolher quantas horas de congestionamento você aceita. Tá? No caso dos Estados Unidos, são 30 horas. E aí você sobe no gráfico, na vertical, encontra a curva verde, traça uma linha horizontal e acha o K. Tá? Daquela 30ª hora. No caso do Brasil, começa da hora número 50 e vai em diante. Então, basicamente, o critério de escolha é um valor de horas X que te permita um equilíbrio, mas ele é arbitrário, tá? Entre quantas horas você tolera de congestionamento e qual é o percentual do volume diário correspondente à hora de congestionamento, para que o projeto da interseção fique economicamente viável, sem muita ociosidade e sem muito congestionamento. Vamos continuar agora falando como é que se determina o valor de K no Brasil. Né? Então, aqui a gente tem duas situações. Uma, quando você tem dados de tráfego, normalmente você, como a gente viu no gráfico anterior, você adota aqui em a hora de número 50, como sendo o número de horas de congestionamento que você vai adotar, e o K é 21%, tomando como referência as rodovias rurais americanas. Agora, quando você não tem nenhum dado de tráfego, ou seja, você não tem a curva da enésima hora, então você vai falar de mais de 50 horas de congestionamento, e o K é arbitrário, que o DENIT recomenda em torno de 8,5%. Daí você pega esse K, aplica na fórmula, e você então vai encontrar o VHP. Observe que o contexto da escolha do número de horas de congestionamento que determina o K, ele tem o aspecto técnico, que é a nossa parte, e tem o aspecto político e administrativo da escolha. Mas uma vez que você concilia esses vários interesses, você tem que escolher o N e o K de modo que os benefícios de não ter congestionamento, né, sejam equilibrados com os custos de construir aquela infraestrutura. E aí você obtém o tal do VHP. Tá? E uma coisa importante a se destacar é quando a gente não tem dados confiáveis de tráfego, a gente tem que buscar dados de contagem de tráfego, né, para aquele FSM, nas rodovias próximas e os VMDs também da nossa região. Vamos a um exemplo rápido de cálculo. Veja como é simples. Ó. Aquele mesmo estudo de tráfego da BR-116 e BR-324, né? Salvador, Vitória da Conquista, Bahia, 2006. Ele encontrou um VMD anual de 29.092 veículos, todas as categorias, nos dois sentidos, ida e volta, nessa linha laranja. Como é que se calcula o VHP para fins de projeto de uma interseção, por exemplo? Uma via de acesso a essa rodovia laranja, numa das cidades. Bem, se você quiser usar a curva da enésima hora de uma rodovia de referência americana, você vai lá na curva, marca o N igual a 50 na horizontal, no eixo X, sobe na vertical, traça uma horizontal e encontra o K, tá? Que nesse caso é 0,21. Aí você aplica a fórmula, você bota o VHP, o volume da hora de pico, vai ser K vezes VMD. A curva da enésima hora para N igual a 50 dá um K de 0,21. O estudo de tráfego deu um VMD de 29.092 veículos. Quando você multiplica esses dois, você tem um VHP de 4.220 veículos por hora. Certo? Agora, se você não tem a curva da enésima hora, que está aqui no canto inferior direito, o DENIT recomenda você adotar um K, né, de 0,085 ou 8,5%. E aí basta você aplicar a mesma fórmula trocando o K. Agora, ao invés de botar 0,21, você bota 0,085% vezes 20.092, você tem 1.708 veículos por hora. Observe que nesse caso é quase menos da metade dos 4.200. Então a infraestrutura seria muito mais barata. Enquanto no padrão americano, na curva da enésima hora,
americana, você teria mais de 4.000 veículos para projetar a sua interseção. Na curva, considerando a referência mínima do DNIT quando não se tem dados, seria apenas 1.700 veículos por hora. Então, a infraestrutura seria muito mais barata. Então, essa é a ideia de cálculo. Veja que é bem simples. Uma vez que você tem o K, uma vez que você tem o VMD, calcular o VHP. E, mais uma vez, entenda que o VHP ele é importantíssimo para definir os parâmetros da tua interseção. Número de faixas, largura, sem nível, desnível, rampa, um monte de parâmetros técnicos de projeto. Obrigado pela atenção e nós finalizamos por aqui a nossa terceira videoaula.